Fala pessoal, muito bom dia para vocês que estão aí ouvindo a Rádio Cidade e também vendo aqui no Flix Cidade também no nosso YouTube. A gente começa mais um programa Eleições 2024 neste sábado, feriado, Dia das Crianças, dia também de Nossa Senhora Aparecida, né, a padroeira do Brasil. E claro, a gente aproveita, mantendo a tradição para fazer programas políticos aqui aos sábados pela manhã, nesse horário que a gente criou aqui desde a primeira eleição na Rádio Cidade. A gente vem mantendo aqui eleição pós-eleição. Chegamos a um fim de um pleito, né, para a cidade de Caruaru e região e várias cidades. Só teremos segundo turno em 2 municípios do estado, o resto já se resolveu. E a gente vai fazer uma avaliação aqui de várias possibilidades, de vários cenários. O que muda aqui em Caruaru, também no Recife, a antecipação do pleito 2026 entre Raquel Lira e João Campos. Enfim, vamos ter vários assuntos aqui para tratar com vocês nesse programa que está apenas começando pelas próximas 2 horas. Deixa eu começar a cumprimentar nossa bancada aqui, começando com Priscila Ferreira, né, que estreou esse ano com a gente, mais uma vez está aqui com a gente. Priscila, bom dia mais uma vez, bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes da rádio e vocês que estão aí nos assistindo. E aí mais um sábado e a gente encerra aqui, né? Hoje foi um prazer estar com vocês aqui e a gente hoje encerra aí o especial Eleições, mas que foi realmente um super especial, né? Foram eleições bem diferentes. Foi um prazer estar aqui com vocês e hoje também estar aqui nesse encerramento. De Priscila, vamos para a Vitória. É Oliveira também, né? É Oliveira. Priscila Ferreira, Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, Mari. Bom dia, Priscila. Bom dia também a professora Marco Aurélio e todos os ouvintes da Rádio Cidade. Fala, professor. Como diz Lucas Medeiros. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Priscila. Bom dia, Vitória. É um prazer, a gente tem essa tradição de ter as discussões do sábado, né? Nossa audiência já está acostumada a um horário bom, 10 da manhã, a gente discute política, analisa, e como teve o primeiro turno domingo passado, nada melhor do que fazer a avaliação do quadro que sai das urnas e do que projetar para o futuro, até porque ainda tem segundo turno em algumas cidades, como você falou, mas também tem eleição de governador, tem eleição para Senado, tem eleição federal, e a de 24 acabou, é hora de pensar na de 26 de alguma maneira. Muito bem. Vocês, alguma eleição para vocês foi surpresa? Porque das cidades grandes, por exemplo, né, Caruaru resolveu logo, existe essa possibilidade que a gente sempre comentou aqui, Recife já era esperado, Petrolina também já resolveu logo, Jaboatão também resolveu, né, também era esperado que Mano Medeiros ganhasse por lá, e Garanhuns, o Sivaldo foi reeleito. Enfim, alguma surpresa para você, Priscila, nessa eleição, ou foi tudo dentro de um script mais ou menos que já estava roteirizado, digamos assim? Basicamente, as cidades elas seguiram um padrão, até o que a gente ia acompanhando nas pesquisas, né? O que a gente estava ali também avaliando semanalmente aqui, seguiram mais ou menos um padrão. Caruaru por pouco não foi para o segundo turno, né? Na verdade, Caruaru acho que foi a surpresa, né? Por pouco ela não foi para o segundo turno, o que foi muito bom também. Eu acredito para o município, quando você decide logo no primeiro turno, acaba sendo bom economicamente também para as campanhas. Mas eu acredito que foi bem linear, foi uma campanha bem linear e as previsões elas foram acontecendo dessa forma também. Para mim teve três surpresas em uma expectativa. As surpresas foram não na vitória ou derrota, mas no tamanho que se deu. Pesqueira, Catende e Vertentes. Pesqueira porque o cacique venceu mais apertado, algo em torno de 800 votos. É uma eleição muito dura, com o delegado Rossini, o cacique Marquinhos, um clássico lá, e foi muito difícil a eleição. Em Catende, porque a diferença foi de 14 votos, Dona Graça, inclusive, durante toda a apuração... Virou no final. A gente estava acompanhando, emocionante, e o doutor Caio, acredito, ele não estava tão cotado assim, então foi uma grande surpresa. E em Vertentes, o candidato do prefeito Rael, o candidato do Romero, ele venceu, mas por 190 votos, algo em torno disso. O Zito subiu muito, foi com 50-49 que ali era um clássico Romero Leal e Edilson lá de Toritama, né? Na verdade, o clássico era esse ali. Isso. Ele perguntou das grandes cidades e aí não estava falando bem do interior, né? Uhum. Mas, de fato, Pesqueira, para mim, particularmente, foi bem emocionante, né? Agora eu já posso dizer, né? A campanha já passou, eu estava na campanha de Pesqueira e com o cacique Marcos, e foi realmente uma campanha bem emocionante para a gente, e as previsões eram que a gente ia ter uma diferença muito maior, mas Pesqueira também é uma cidade bem atípica em questão, assim, houveram outras nuances, né? E aí depois ao longo do programa a gente pode até comentar.
A minha surpresa foi não ter mais segundo turno. Assim, eu achei que muitas cidades iam ter segundo turno, não ia ser logo em primeiro, tanto é que Pernambuco só tem 2 cidades, né, Olinda e Paulista. Achei que Caruaru fosse para o segundo turno, mas não foi. Rodrigo levou logo no primeiro e também me surpreendeu algumas votações. Por exemplo, Josafá teve quase 100% das urnas foi pro lado de Josafá. Foi. E Macosta teve 8,86%, se eu não me engano. A minha surpresa foi que teve poucas cidades com segundo turno. Aqui em Caruaru, eu até conversava com o pessoal do prefeito no começo da semana, quando ele esteve aqui para dar uma entrevista. Se vocês perderam alguma urna, ele disse, perdemos. Né? E ele falou que ele lembrava de uma urna na Vila Canaã, que é um calo, Zé né? Queiroz ganhou, né? Mostrando que o pessoal lá, e disse que teve outra urna que ele não lembrava ainda, mas ele só tinha lembrança dessas 2 urnas. Nas demais, Rodrigo acabou levando. Mas depois a gente vai falar mais um pouquinho de Caruaru. Vamos começar a falar do mapa político do estado. Inclusive a gente tem aqui para vocês na tela, né, e vai aparecer aqui um mapa político nas cores azul e amarelo. Então o azul a gente está fazendo menção a Raquel, que é a cor do PSDB predominante na cor do PSDB, que é o azul, e o amarelo, que é a cor usada pelo PSB de João Campos. E existe hoje uma guerra de narrativas do pessoal de Raquel e do pessoal de João. De início, o PSDB divulgou que elegeu 32 prefeitos. Aí o PSB disse, não, foi 31-31, porque tem um município que está em subjúdice. Aí nesse mapa vocês têm aí os municípios que estão em branco, né, são os que vão ter segundo turno e os que estão em subjúdice também, ou seja, que a justiça vai decidir essa eleição. 31-31. A gente teve esse resultado empatado no que diz respeito aos partidos de Raquel e de João, PSDB e PSB. Essa quantidade de municípios, Priscila, falando só dos dois, né? Sem entrar no mérito de outros partidos que estão aliados, porque aí a conta ela é bem um pouco diferente. Mostra que a eleição ela terminou, olhando para João e para Raquel, equilibrada, porque muita gente pensava que João Campos ia já aparecer como grande favorito e de repente esse empate na quantidade de municípios dos partidos, então nessa questão subjúdice, que se o PSDB ganhar vai a 32, mas ainda tem 2 eleições também que pode aumentar para lá ou para cá essa história, mas mostra que a eleição é bem mais equilibrada daqui a 2 anos e Raquel não está morta, como muita gente dizia, e João Campos vai estraçalhar, e foi justamente ao contrário. Mostra uma força em termos de número de municípios, mas a gente tem que olhar para o número de votos, né? Temos municípios aqui que têm um número de votantes muito pequeno. Então, é importante a gente destacar isso. Em número de municípios, eles terminaram em empate, em número de votos, o PSB dobrou. Então, a gente tem que observar que a eleição não é distrital, né? A eleição do Brasil e de Pernambuco não é distrital, então a gente tem que focar nisso. De fato, o PSB termina bem maior do que antes. É um fato, né? O PSB dobrou os votos, mas mostra também que Raquel tem uma força política muito grande e agora ela vai, com certeza, trabalhar e investir nisso. Ela agora, como articuladora que ela é, né? Ela é uma grande articuladora, ela provou isso aqui na eleição de Caruaru, isso é incontestável, a gente já conversava isso nos bastidores, né, professor? É incontestável a articulação da governadora Raquel Lira aqui em Caruaru, e eu acredito que se ela for com esse mesmo poder de fogo, ela vai sim dar uma recuperada política nela nos municípios. Se bem que a gente tem que avaliar que o PSB, 32 municípios e os 32 maiores, né? Sim. Estão com ele. Então, a gente tem que fazer essa avaliação aí em termos de voto. Vai ter muita água aí para rolar. A governadora agora já começa a marcar reuniões com os prefeitos eleitos e ela deixa bem claro, quem tiver ou quem não tiver com ela vai reunir todo mundo. E agora, com o governo na mão, ela vai tentar fazer justamente essa conquista, né? De quem não estava com ela. Professor, sempre após uma eleição dessas, né, há uma debandada de prefeitos para a base do governo. Alguns municípios o pessoal ficou um pouquinho chateado, digamos assim, com Raquel. Um exemplo, Agrestina. José Mendes teve um namoro lá com o Palácio, de repente Raquel foi e declarou apoio a Tiago Nunes. Toritama, né, também o Sérgio Colim ficou chateado, inclusive fazia críticas aqui à gestão de Caruaru, quando ele vinha dar entrevista, colocando toda a culpa, por exemplo, da Vila Canaã na gestão do PSD. Falava assim, são 8 anos de governo do PSDB. Enfim, Raquel consegue, na sua opinião, ampliar essa base ou vai ser trabalhoso para ela, porque do outro lado ela vai ter um adversário que é bem maior em termos políticos do que Marília Reis foi, por exemplo, na eleição de 22. Do que Marília Reis foi para o próprio João, em Recife, e para a própria Raquel
no estado. Lembrar que Marília perdeu por 2. Isso. Só para fazer aqui uma memória. Um detalhe que você puxa, Mário, na avaliação de quem ganhou ou perdeu, a gente tem 2 aspectos. O quantitativo, que é o número de prefeitos, vocês já falaram, e o qualitativo, que é o número de eleitores que votaram e também que vão ser governados. Recife desequilibra a balança completamente e pelo PSB ter conseguido cidades maiores, isso é um trunfo. Ao mesmo tempo, o PSDB saiu de 5 prefeitos para uma base de mais de 30. Isso é significativo. E o PSB já chegou a ter 70 e, naturalmente, ia cair. A gente sabia que ia cair também, né? Eles estão na oposição. Mas mantiveram um bom controle. Então, isso equilibra muito a balança do voto, mas a Priscila matou a charada. A questão aqui não é distrital. Se fosse número de prefeituras, como é no caso dos Estados Unidos, que aí você tem os delegados, resolvia a parada. Tudo. Porque o vencedor leva todos os delegados daquele distrito. Não é assim no Brasil, então é por voto. Então, o PSB conseguiu manter uma boa base. Agora, o que vai ocorrer é o que você sinalizou, Mário. A cooptação, a busca por retirar a gente de um time para o outro já começou. E começou publicamente. Quando a governadora anuncia, não, vamos conversar com os prefeitos para ver o que as cidades estão precisando. É óbvio que ela vai fazer a conversa administrativa, mas com o pé na conversa política. Campos, né, não, pois é, ela até conversa, né? Mas ela vai... Claro que João não, né? Mas os outros prefeitos, ela vai tentar Mário, captar esses prefeitos, principalmente esses independentes. Porque... que estão numa base, mas que não tem, de fato, uma ligação política ainda com João. Então, esse pessoal aí, quando a gente fala, e aí para o pessoal entender, o PSDB e o PSB foram os 2 partidos só do Estado? Não. Isso a gente está falando dos aliados ao PSB e os aliados ao PSDB, para poder o pessoal que está em casa mais entender. de 20, né? O Republicanos elegeu mais de 20 também. Exatamente. O MDB 12. E tem isso, por exemplo, se você olhar, o PP está na base de Raquel, isso estadualmente. O Republicano está na base de João, isso no Recife. Mas tem municípios que os prefeitos e prefeitas simpatizam mais com um ou mais com outro. Né? E ela vai buscar isso. Então, essa captação vai acontecer agora, né? Eu acho que para os 2 lados, viu, gente? Para os 2 lados. Porque acho que vai ter uma busca incessante aí. Existem muitos prefeitos que estavam na base da governadora, que ela, como não deu assistência, esse pessoal está se sentindo órfão. Então, é óbvio que isso aqui, o mapeamento que os partidos estão fazendo agora, então vamos lá, vamos tentar captar essa pessoa que foi do PP, ou essa pessoa que foi... Eu mesmo trabalhei com uma candidata do PP que ela está órfã. Ela está órfã. Ela não teve apoio nenhum do governo do Estado. Então, possivelmente, essa candidata vai estar sendo captada Sim, acho que os dois vão PSB. trabalhar. Então, os 2 vão trabalhar nessa perspectiva agora. Ô, Vitória, nessa primeira fala aí de Priscila do professor, né, a gente destaca aqui que foram, por exemplo, se a gente fosse olhar só para os municípios que foram da base de Raquel, eu fiz essa conta rapidamente da base de João teria hoje o dobro de votos, 4.400.000 contra 2.200.000. Mas isso é teoricamente, né? Porque são 2 anos de chão que vai ter aí e muita coisa muda, como a Priscila disse, aquele atendimento mal feito, aquela verba que não chegou, aquele vereador que perdeu a eleição e está chateado, enfim, vai ter uma dança das cadeiras aí. Na tua opinião, quem tem mais poder de articulação nessa hora? Porque muita gente diz, a governadora é linha dura, é mão de ferro, mas ela vai ganhando terreno, ela vai conseguindo ampliar. Eu acho que Raquel tem se mostrado um grande articulador, tanto é que ela fez em Caruaru também, mas eu também acho que João é um grande articulador. Só que eu acho que eles vão trabalhar os dois, como eu falei para o professor Marco, pau a pau, para conseguir cada um puxar mais aliados para o seu lado. Mas eu acho ainda assim que Raquel é um grande articulador, ela pode surpreender, até porque em Caruaru, no primeiro governo dela, ela começou também mal avaliada e depois ela melhorou. A mesma coisa que basicamente está acontecendo agora com o governo do Estado. Nos 2 primeiros anos, ela não estava tão boa. E aí, nos 2 últimos, ela deslanchou em Caruaru. Então, eu acho que ela pode ainda surpreender e fazer grandes articulações para atrair mais partidos para ela, né? Mas João também, ele tem muita força, não só política, mas ele também não é só política, ele também virou uma influência, digamos assim, de rede social. Então, muita gente simpatiza com ele, nem por política, na verdade. É uma coisa que a gente não conta muito, mas uma coisa que eu prestei atenção, veja. E eu até nem publiquei isso, né? Porque foi mais um dado curioso, mas eu comecei a acompanhar, por exemplo, aqui na reta final da eleição, a quantidade de gente que seguia Rodrigo Pinheiro e Zé Queiroz no Instagram. Né? Isso não quer dizer nada, Sim. obviamente, mas o crescimento de Rodrigo Pinheiro foi muito maior
E foi de acordo com as pesquisas. Quando o Zé Queiroz dá aquela crescida nas pesquisas, aí eu vinha notando que ele vinha ganhando mais seguidores. De repente, quando Raquel começa a overdose dela aqui dentro de Caruaru, aí Rodrigo Pinheiro começa a ganhar mais seguidores e Queiroz deu uma estacionada. E isso que Vitória fala é importante porque, veja, segunda-feira no pós-eleição, o Bom Dia Pernambuco fez aquela tradicional entrevista com João Campos, que é aquele café da manhã que foi até com a Bianca Carvalho. Aí veja, aquela entrevista, ela vai para o estado inteiro. Então ela apresenta o prefeito do Recife como vencedor, como grande vencedor das eleições. Para o estado inteiro. Quem está do Cais ao Sertão está acompanhando aquela entrevista. Quem está na Metropolitana, quem está na Zona da Mata, quem está no Agreste, quem está lá em Petrolina, está vendo aquela entrevista. Isso, a força do alcance da TV Globo, né, que o Bom Dia passa no estado inteiro, lá no Recife, nas afiliadas daqui de Petrolina. Aí eu acompanho nas redes sociais de João e aparece ele dizendo, daqui a pouco tem Jornal Nacional. E ele grava uma entrevista. A Globo fez umas reportagens com os prefeitos que foram reeleitos e um destaque muito grande para João Campos de novo. Aí ele aparece, ele sai do nicho pernambucano e ele vai para o país através do Jornal Nacional, que ainda hoje tem mesmo com toda a força do YouTube e tal, mas ainda hoje tem uma audiência muito grande. Então, passa a ideia, não sei se como é a relação de Raquel lá com o pessoal da TV, mas passa a ideia, pelo menos para o estado e para o Brasil, que o grande vencedor em Pernambuco foi João. Veja, João, na minha opinião, ele furou uma bolha. Isso de acordo com a TV, tá? Com a linha editorial que ela tá lá na TV. Eu acompanhei também essa entrevista. Na verdade, João, furou uma bolha, né? A gente percebe isso nas redes sociais também. E ele é conhecido, assim, ficou conhecido e ficou querido, na verdade, pelo Brasil todo. Ele ultrapassou, por exemplo, a Raquel, a governadora do estado, mas João Campos, prefeito, chama mais atenção do que Raquel. Ele tem quantos seguidores no Instagram? Eu acho que ele tem mais de 2 milhões. Vamos analisar, vamos conversar aí que eu vou pesquisar. São duas frentes bem diferentes. E Raquel você começou fala de frente, assim, né? nas redes sociais, quando ela foi prefeita de Caruaru, ela também começou deslanchando, ela fazia programas na Casa 45 sobre João Campos redes tem sociais. 2.600.000 seguidores. Ela começou assim, só que João Campos veio... Na verdade, ele já Raquel era político, tem 1 milhão. Mas aí ele deslanchou então, João agora Campos na hoje tem prefeitura 1.600.000 a mais. João Campos ajudou na campanha de Tabata Amaral, gente, em São Paulo, pelo amor de Deus. Marçal falou dele, não vai bate. Então, assim, são duas frentes diferentes. Assim, só pegando aquele gancho que Vitória falou, são duas frentes muito diferentes. Quando a gente fala assim, João e Raquel, quando a gente veio para essa disputa, e eu lembro que eu falei isso aqui bem no comecinho, né? Eu tenho o apelo da mulher, o apelo feminino, o apelo da mãe, e por outro lado eu tenho um político popstar. Sim. Né? E João se enquadra no característica do político popstar. Quando a gente vai estudar aí os perfis políticos entrevista na TV do Recife que o apresentador também só faltou dizer, eu votei em você, porque até o passinho o cara dançou com o João Campos. Pois é. Mas é isso, é o que ele causa, é a sensação que ele traz, que ele causa. Ele foi criado, assim, ele foi forjado na política para esse caminho. E ele tem seguido mais isso muito bem. que o próprio pai. Não, com certeza. Olha, com certeza. Tem um ponto que é interessante. Ele já conseguiu passar o pai dele nisso, do carisma, viu? Ele já conseguiu. Tem uma coisa interessante. O João é o maior vencedor da eleição? porque ele disputou. Ele pôs a cara dele na urna e foi aceito por 78% de uma população que nunca deu essa votação a ninguém. Exato. E Pernambuco teve grandes políticos, Mário. Roberto Magalhães. Agora eu concordo, professor. Agora vamos e convenhamos. Os adversários de João Campos, pelo amor de Deus. Não. Foi... Beleza. Isso facilita. Aí sabe quem explica isso? Maquiavel explica isso. Maquiavel fala em fortuna. Meu amigo Gilson Machado. Não. Meu amigo Gilson Machado, que é uma pessoa que eu gosto pra caramba de Gilson Machado. Agora, no dia do debate na Globo, ele posta um vídeo tomando banho de piscina. Estamos preparando pro debate. Ele é influencer. Não, mas aí... Pelo amor de Deus. Deu um tiro na água. Tomar banho de piscina numa banheira é o lugar ideal para se preparar para um debate. Mas eu acho que até para algum político concorrer com ele, nessa onda que ele vinha agora, o cara ou tinha que ser assim, Gilson Machado tá na piscina, ou tinha que ser tipo Daniel Coelho, que tipo, eu tô aqui, minha gente, não sei nem porquê. Pronto, só assim, que... Tem que ser nessa linha. Dizer que João ganhou é parte da situação. Eu não tô querendo entrar o método dele, não. Tá? Não, Apenas analisando os adversários dele que são também muito não ajudaram, fracos, né? Não ajudaram. Mas assim, João ganhou é parte da análise. A outra coisa é que, e aí é por trás, né, que a gente faz a análise, é por isso, Raquel não se enfraqueceu no processo. Essa é uma coisa importante. João venceu pessoalmente, nominalmente, ele vence uma capital, né, Mário? E do jeito que ele ganhou. Mas
a Raquel não está enfraquecida no processo, porque a gente às vezes as pessoas pensam muito tudo ou nada, né? Tipo, se você venceu, o outro perdeu. Não é bem assim em política, porque a soma das coisas não dá exatamente um resultado. 2 mais 2 não dá Tem um 5. meio, A soma dos Exato. catetos Não é o vai dar um produto. quadrado da hipotenusa. Não vai dar da hipotenusa, não. A Entre soma assim, das né, que partes nem dá assim o o negócio, todo. né? É assim, Mas mais ou menos. o jogo é o seguinte, Raquel não enfraqueceu. Sim. Não enfraqueceu porque o partido dela era muito minúsculo, ela melhorou muito o partido, a gente já disse. Ela tem Ela a foi maioria pra dos 31 prefeitos... não foi pra Foi, o PSDB. Ela tem mais... Ganhou na cidade dela ganhou na no cidade primeiro dela. turno. Que Ganhou na era uma cidade questão de honra, né? Porque Isso. assim, Porque se fosse Recife, segundo turno- mas bora lá, Recife, Petrolina, Jaboatão, aí é Paulista e Olinda tá Acho que decidindo Camusim de ainda. São Félix Não, mas também. eu falo assim, dessas maiores. E aí, Raquel precisava disso. Precisava. E Rodrigo só passou o aperto que passou. Eu digo e repito, já disse várias vezes aqui na rádio, porque não trouxe Raquel no início para a campanha. Rodrigo vacilou Certo? no começo da Se Rodrigo Veja, eu tivesse... conversando com o pessoal do marketing dele, Não, que estratégia, hein? veja só qual era a estratégia. Até o jingle do Zé Queiroz era um pouco melhor, gente. não, a campanha do Zé Zé Queiroz, Queiroz visualmente, foi melhor. visualmente Assim, ô, ela- Rodrigo, deu um banho, né? A campanha do Zé Queiroz deu um banho. A gente fala esteticamente e as E a de estratégias. Rodrigo era muito Eu acho que bonita eles também. A de Rodrigo era erraram, a muito campanha do Zé bonita Queiroz também. errou então, no finalzinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas veja, a campanha de Rodrigo, conversando com o pessoal, eu conversei com o Tiago, que estava na campanha e é o secretário. Ela disse, por que vocês adotaram a estratégia no começo da campanha de Rodrigo? Rodrigo, eu disse, Mário, tinha gente na pesquisa que não conhecia Rodrigo, achava que a prefeita era Raquel ainda. E bateu com uma coisa que Oscar fez uma pesquisa aqui, o Instituto da Gator, e Oscar disse a mim, disse, olha, Mário, tem gente que acha que a prefeita ainda é Raquel, aquele pessoal que é desligado demais da política. Sim. Então a estratégia, de acordo com ele, não foi esconder Raquel no início da campanha. Foi mostrar Rodrigo. Mostrar Rodrigo, quando apresentar Rodrigo, veja, se é a versão deles, a oficial, né? A gente sabe que do meio pro fim, quando Queiroz começa a crescer e de repente as pesquisas 3 ou 4 mostram ali empate técnico, E aí uma liga pro mostrou Palácio. A Real Time Vem Big pra cá. Data... Corre. Corre A pra Real lá. A Time Real Big Data Time Big mostrou Data maior. mostrou Queiroz com 2 Pois pontos é, na maior. frente. Ali parece que ligou o alerta. Foi, Ali justamente. parece que ligou o E alerta. ela precisou eu- vir praticamente morar em Caruaru, né? Eu E- acredito que, de fato, precisaria mostrar o candidato, mas a narrativa na rua não estava essa. Então a gente tem que ter muito cuidado como é que a narrativa está chegando na rua. Sim. verdade, Então, concordo. se por acaso a ideia e a estratégia era essa, ele podia ter trazido a governadora do estado para apoiar o prefeito. Aí como é que você vai apresentar essa narrativa? Não, a gente, vencemos, ponto. Mas podia ser uma vitória sem tanta coxo, né? É, Eu que penso foi. nisso. Foi Quando uma a vitória gente por 5 tenta, mil votos. foi uma vitória. Na A gente prática. tem que entender a prática. Na prática, É. por pouquinho não foi pro segundo turno. É isso. Né? Vamos lá, não, mas no Em segundo turno. percentuais, a oposição fez o quê? 46%? 47. E aí, 47%. a gente tem que 45, avaliar 5 isso. pontos. É. Eu, Em percentuais. eu não correria Que esse dá risco, mais ou não. menos- Armandinho- Eu já apresentava Rodrigo de mão dada com Raquel. Era melhor. Armandinho, por exemplo, ele em entrevista aqui essa semana, ele disse, olha, a conta que a gente tem que fazer é os votos da oposição contra os votos do governo, e aí ele Nisso eu acreditou toda a concordo. vitória à governadora. Só que a oposição parece que, assim, é aquela história, veja, terminou a eleição, Fernando Rodolfo para Brasília, Zé Queiroz mergulhou, Armandinho vem dar umas entrevistas aí, critica Zé e pela estratégia, porque disse, olha, as múltiplas candidaturas iam para o segundo turno. Quando Zé traz tudo para ele, trouxe Leste, trouxe Rafier, trouxe A Toninho. frente Toninho. ampla, né, Mário? A frente ampla acabou possibilitando isso. E que Michele também deu uma mergulhada e cada um vai tomando um rumo, assim. Então, mostra que São oposições, não é são uma oposições, oposição. não é uma oposição. Não é uma oposição É, firmada. não é. O que também facilita muito a vida de Rodrigo. Porque ele não tinha uma oposição. Facilita. Primeiro de tudo, ao longo dos 4 anos, e eu digo muito isso, ao longo dos 4 anos, Isso é oposição, Rodrigo parece não naquele teve período da eleição. oposição. A oposição veio aparecer durante o período eleitoral. Sim. Olha, antes Aí da isso, gente chegar, isso acaba facilitando. antes da gente entrar o muito em gestor. Caruaru, olhando para esse mapa que está aqui, né, que vai aparecer aí na sua tela. Marco Aurélio começando vou começar por Vitória agora. Vitória, você acredita que esse mapa estará assim em 26? Ou algumas águas rolam e pode mudar? Isso Olha, aí. eu acredito muito na articulação de Raquel. Ela, pra mim, é uma grande articuladora. Mas João Campos, ele, como eu falei, ele furou a bolha. A gente não pode também minimizar o impacto de João Campos. Então, eu acho que pode, em 2026, Não pode fica tá em cima mais- do muro, não. Pode estar Poxa, mais... vai dar- Peraí. Tá em pode cima tá do mais... muro, tá feito Ayrton Souza? Que é isso? Pode estar Nildo mais Silva. pau a pau, mas eu acho ainda que João Campos ele consegue articular mais municípios do que Raquel, no final.
Marco Aurélio, Vitória acha que o mapa vai ficar mais amarelo. Você acha que fica mais amarelo ou mais azul? Eu entendo o que Vitória disse, mas eu acho que o mapa fica um pouco mais azul, porque a gravidade do governo... Mário, prefeito não faz oposição não, meu amigo. Prefeito, em geral, quer recursos e quando o governador, governadora diz que vai dar, facilita uma aproximação. Acredito que o mapa mude um pouquinho nesse sentido. Fica mais azulzinho. Fica mais azulzinho, sim. A governadora já saiu anunciando que ganhou com 122, lembra? Na noite da eleição? Tem um 122, não sei o quê. Porque é essa a narrativa que ela está trazendo. E eu entendo que ela vai fazê-lo. Algo assim. Não quer dizer que vai enfraquecer muito o João. Não acho que vai enfraquecer muito o PSB. Principalmente se o PSB... jogar uma arma com o governo federal também, principalmente se João Campos se articular melhor com Lula, sim. Porque Lula está bem articulado com Raquel. Mas trazer Lula hoje é um bom negócio? Não, mas no sentido do dinheiro. Porque só se for nisso, porque quem botou Lula na campanha perdeu. Queiroz trouxe Lula no fim do primeiro turno. Não. Queiroz botou Lula aqui no último dia do dia e lascou-se. Eu acho que vai depender de município, talvez em Caruaru. João Campos, Priscila, João Campos não trouxe Lula uma vez no Recife. Foi lá e Lula disse, Lula fica aí. Lá eu não falo mal nem de... Não falo um A de Bolsonaro na campanha. Mas se você for observar direitinho, os locais que conseguiram maior sucesso eleitoral foram as pessoas que não federalizaram as campanhas. É esse o ponto. Aí quem não federalizou conseguiu ter mais sucesso. Só se bem que a próxima campanha é federalizada. Sim, a próxima campanha é diferente que é uma campanha nacional. Mas daqui a 2 anos é uma campanha nacional. Os municípios quiseram federalizar. O município que federalizou realmente foi ruim. Tanto se trouxe um palanque de direita como se trouxe um palanque de esquerda. Foi ruim. Porque o município em si, ele não está preocupado com Lula e Bolsonaro. Não, sim, o município está preocupado quem é que vai me governar aqui, local. Meu vereador que está na minha porta. Mas, então, vamos lá. Esse mapa para você fica mais azul ou mais amarelo? Daqui a 2 anos. Não fica azul em cima do muro. Que já sei o que o Priscila vai responder. Eu acredito muito na força de Raquel. Eu acho que Raquel, ela tem... Raquel Lira, ela é uma articuladora excepcional. Infelizmente, a governadora ainda é muito centralizadora, talvez, eu não sei, ou muito solitária na questão de articulação política, o que pode tornar uma questão de risco para ela. Então, eu acredito que o mapa vai ficar mais amarelo, não só por João, mas porque João tem um poder de articulação perto dele, ao redor dele, muito forte, uma rede muito forte, né? Então, João tem uma rede forte ao redor dele, que ele tem Silvinho, ele tem Miguel. Sim. Aí eu não estou falando só da figura João. E quando eu olho para Raquel, eu ainda vejo ela uma líder solitária. E outra coisa... Eu não consigo ver com Raquel lideranças fortes auxiliando ela. Aí eu acredito que se Raquel muda essa postura, se Raquel traz lideranças para próximo dela, se Raquel fortalece essa liderança, Raquel consegue virar o jogo. Hoje, no mapa de hoje, João tem mais esse poder de força de articulação. E outra coisa, eu acho que os políticos eles projetam muito João Campos para o futuro, principalmente para o futuro do próprio partido PSB. Ele é a nova cara do PSB. Ele e Pedro, viu? Eu acho... Pedro vem em segundo plano. Pedro vem nessa mas pegada eu acho, também. Olha, mas Pedro é mais na frente. Eu não faça isso com o João Campos, não. Eu acho ele muito acima do Pedro, né? O Pedro parece... Assim, eu vejo umas coisas que ele posta no Instagram. Ele postou que ele vai muito naquela de... Parece o Nicolas, quer ser o Nicolas do outro lado. E ele postou um vídeo esse dia dizendo que o povo confundia muito ele com o João. Às vezes perguntava, ô João, você vai fazer o quê? Mas é porque eles são muito parecidos também, né? Agora, eu acho que as posturas políticas do Pedro e do João, elas são bem diferentes. Mas o PSB, nessa campanha, o PSB colocou Pedro numa posição de articulador. Eu entendi. O PSB colocou Pedro numa posição de articulador. Eu só acho que ele precisa, veja, João Campos, por exemplo. E ele teve uma projeção aí, viu? Eu tô falando do interior, viu? Não tô falando de capital, não. No interior, acho que João Campos, conseguiu ter um alcance. Ele consegue ter votos da direita e da esquerda. Isso. Pedro Campos hoje teria essa dificuldade. Eu não sei se ele conseguiria ter votos do centro-direita, pelas posturas dele. Parece, como eu disse, às vezes lembra muito aquele Nicolas, as coisas que ele posta. É mais ideológico, né? É ideológico, zombando, tirando onda. E eu acho que aquele tipo de postura não agrega, a não ser aquele nicho ali. Eu vou ficar um pouquinho com o Marco Aurélio. Aqui serão 2 votos para homens e 2 para as mulheres.
As mulheres acham as que... mulheres votaram nos homens e os homens votaram nas eu acho que mulheres. o mapa fica mais um azulzinho aí pela Raquel questão da articuladora. gravidade do poder. Né? Como o professor Marco Aurélio disse, que atrai muito o prefeito. Nessa reuniãozinha, pode ter certeza que vai chegar essa reunião que vai ter dia 22 de Novembro. novembro. Já tem virada Pode ter certeza aí. que vai chegar prefeito lá com uma pastinha igual essa de Vitória debaixo do braço. Governadora, me ajude. Me ajude. E ela vai dizer se ela atende ou não. É. Então, 2 votos a 2 aqui, o mapa fica... Então, a gente ficou em cima do muro aqui, os 4, né? Juntando 2 de um lado, 2 do outro, o mapa vai ficar mais pra lá e mais pra cá. Vamos a um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a eleição aqui de Caruaru, sobre a nova Câmara de Caruaru, a nova composição da Câmara de Caruaru. A gente fala após o intervalo. Não sai daí, eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Estamos de volta aqui no programa Eleições 2024, neste sábado, 12 de outubro, feriado Dia das Crianças, também de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Lembrando a vocês que esse programa é gravado, que vocês podem estar mandando mensagem, a gente não está respondendo, interagindo com vocês. A gente provavelmente precisa dar uma descansada, né, minha gente? Porque, afinal de contas, nessas eleições, todo mundo trabalhou feito um condenado aqui. Aí, então, a gente agora vai dar uma descansadinha, mas não deixamos de quem gosta de política ficar bem informado e gosta principalmente da nossa opinião. Lembrando que nossa opinião não é fruto do que está acontecendo na isso, realidade. pode diferenciar, né? A gente pode dá a opinião divergir. das vivências da gente. A opinião literalmente é nossa. Nossa, né? Não Não é quer do dizer grupo. que- A opinião não é Exatamente. fato. Isso, e a fato. opinião às vezes não é fato. Às vezes você, por exemplo, todo mundo achava aqui, eu acho que todo mundo achava que ia ter segundo turno aqui em Caruaru, não teve, né? Mas é isso mesmo. Até no dia no dia do pós-eleição, tem um ouvinte mais da dentro que ela ficou mandando mensagem pra... Eita, Mário, tu errou de ser rei. Realmente errei, a gente tem que assumir. Não é uma Ruim verdade quando- absoluta. Pronto, né? a palavra é Esse essa. o As palavras eram essas. Opinião não é uma verdade absoluta. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Aqui são opiniões. A gente dá de acordo com essa vivência. E detalhe, a gente aqui não torce pra nenhum nem outro, viu? Aqui, Justamente. ninguém aqui dessa bancada nem torce, nem trabalhava pra Zaquerói, nem pra Rodrigo, Rodrigo, nem pras nem outras. pra Raquel, nem pra João Campos. É, então, assim, assim são vai. opiniões nossas pessoais mesmo, das impressões e da vivência política da gente. Olha, eu queria ouvir a opinião de vocês, mulheres. Antes da gente trazer aqui a questão dos vereadores, eu ouvi uma entrevista, eu não lembro de quem foi, naquele Roda Viva, na segunda-feira pós-eleição. E alguém perguntou lá o que definia a eleição. E eu não lembro quem foi que estava dando entrevista. Aí o entrevistado lá disse, olha, o que define a eleição hoje é o voto da mulher. E aí eu fiquei prestando bem atenção. Ele disse, olha, se fosse pelos votos dos homens, quem estaria no segundo turno era Pablo Marçal, em São Paulo, na eleição de São Paulo. E aí ele explicou, disse, olha, a mulher, ela não está preocupada com Cuba, com China. com China, Eu, Venezuela. Eu entendi. E ele disse, olha, a mulher é quem leva a criança para vacinar, a mulher é quem vai buscar, é quem leva o menino, a menina para a creche. É quando o marido dela, que o marido, o homem não gosta de ir pro médico, quando ele tá doente, a mulher pega ele e leva para o hospital. E essa mulher que define a eleição é que ela é a mulher que vive o dia a dia dos problemas dos brasileiros. Então é por isso que a maioria por isso que as eleições estão sendo decididas pelas mulheres. E eu achei, rapaz, achei Mário, arretado. A Mulheres- pessoa é o Renato Meirelles, presidente do Meirelles. Instituto de Pesquisa Locomotiva. É esse que Renato falou Meirelles, exatamente isso. Eu acho Eu que queria saber se vocês concordam com isso, porque eu nunca tinha prestado atenção a esse tipo de coisa e, na minha opinião, faz sentido. eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que, por exemplo, mulheres e homens, eles botam o que é prioridade de uma forma distinta. Então, eu acho que, por exemplo, o que Marçal causou, vocês podem perceber que a maioria das pessoas que apoiam essas coisas, falam sobre essas coisas, são mais homens do que mulheres. Elas não apoiam, falam tanto sobre as coisas, porque as prioridades são diferentes. E acho que, com prioridades diferentes, a visão das coisas da vida também, da sociedade, do que é necessário ou não, se torna também diferente das dos homens. A gente trata no marketing que o voto feminino é um voto que traz qualidade. Sim. Quando a gente vai definindo os nichos para a gente trabalhar, o voto feminino é o voto de qualidade, o voto da juventude é o voto que traz volume. Eu preciso da juventude para trazer volume, eu preciso da mulher para trazer qualidade. Aí quando você fala assim, O voto do qualidade... homem é o quê? O voto do homem é o voto comum, do senso comum. O voto do homem é o voto do senso comum. A gente aqui é o voto, O homem- a gente aqui é a o opinião homem- comum e elas são as Não, opiniões de o qualidade. voto do senso comum. E aí vai justamente nessa eu linha concordo. que você está falando aí, porque a mulher, o serviço público, ela sente o serviço público. Afeta a mulher, né? diretamente. E esse Ela- foi a palavra que as palavras que ele usou foram essas. O serviço O público. serviço público, ela sente. Aí você diz assim, como a mulher sente? Ela sente quando ela está limpando sua casa e a rua não tem calçamento.
Ela sente quando ela vai sair à noite para levar um filho, ou ela está chegando em casa e não tem iluminação. Aí, por isso que o voto ela é de qualidade. Quando A insegurança do filho, da Quando família. a gente trata o voto de qualidade, porque ela tá em busca de receber o serviço. Então, ela não está ali em busca de, tipo, eu vou votar. O homem vai para o senso comum. Eu vou votar na ideologia partidária, porque meu pai sempre votou no PSDB, ou no PSB, ou meu pai era de esquerda, de Ou então centro. eu não gostei porque fulano Eu gostei. levou uma cadeirada. Fulano levou uma cadeirada, ou fulano, eu não vou votar em mulher, porque mulher... E você vê assim, que apesar da mulher, que é isso que eu queria dizer, professor, e aí você vai poder comentar isso bem, apesar da mulher hoje ser a grande definidora dos votos do Brasil, ela ainda é coadjuvante. Diminuiu o número de mulheres prefeitas no Brasil. Hoje, 85%, Que já era pequeno. 85% hoje são homens que vão ser prefeitos esse ano. Elas Isso opinam diminui. mais, mas na representatividade elas são menos. Continuamos no mesmo lugar de não estarmos nas lideranças. Veja, então, Aí- como é que se explica? Veja, a gente está falando aqui dessa situação de Pablo Marçal especificamente, que foi o que o pesquisador citou. Por que Tabata Amaral, então, só teve 10%. 10% dos votos? Mas aí vem conjuntura política Será também, que né? aí Aí vem as esse conjunturas voto também, né? das mulheres ela não enxergava, ela olhava para Tabata Amaral e dizia, rapaz, eu não sei lá, não confia ou não quer votar, ou acha que o Ricardo Nunes era... A conjuntura que Tabata tem, acho que também não facilita muito a conjuntura política dela. É. Mas eu acho que se você for, por exemplo, perguntar depois, o pós-eleição, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com Tabata. Mas na época da eleição talvez não se identificassem. Se a gente trouxer isso para Pernambuco, eu digo a vocês, o grande nicho eleitoral que pode fazer Raquel Lira ser reconduzida são as mulheres. E Raquel fala com esse público muito bem. A escolha dela de Entendeu? uma vice-mulher também ajuda. A Raquel Agora fala vamos lá, muito bem, vamos para responde Caruaru. mulheres. A única chapa que não teve mulheres foi a de Zé Queiroz. Isso também prejudicou? Ele precisava trazer juventude. Se ele tivesse encontrado Era. uma mulher jovem, tinha sido perfeito. Tanto é que ninguém Ele falou precisava- sobre mulher em ele- relação a ele. Falou mais Não. sobre jovens. Jovens. É tanto que a pauta principal de aliviar a etariedade veio muito forte, né? Isso. Com Queiroz também, ele sofreu muito por isso. Ali o que Zé precisava era de juventude, independente da questão de gênero. Ele precisava de alguém jovem perto dele. Então, acertada a escolha de ter alguém jovem. Se tivesse sido uma mulher jovem, teria sido perfeito. Por sua vez, Rodrigo, como tinha como maior cabo eleitoral Raquel Lira, precisava de uma mulher. Rodrigo realmente Porque Raquel precisava tem esse discurso trazer... de... Agora de que já mulheres. passou, posso fazer a pergunta: por que não foi Luana? Né? Eu acho que Luana essa- tem Aí é mais... conjuntura é, política. Isso ficou aí conjuntura. ficou no Na mi- imaginário de todo mundo, na né? minha Por que opinião- não, Luana? Que Daisy foi uma surpresa, né? Sim. Foi uma surpresa positiva, tal. Eu não a conhecia de fato. Eu comecei a perceber ela depois das eleições e tudo. Mas a Luana, ela Sim. tinha, né? Essa. Luana eu acho, agrega... inclusive, que Luana Luana, inclusive, é bem mais agregava simpática, né? mais. Assim, ela, É. você chega, E ela... ela era mais sociável, ela era mais a conhecida. Deise é mais e ela fechada. aparecia mais mais. Luana aparecia Apesar mais de na Deise, gestão. não, eu digo apesar assim- de Deise ser secretária de Direitos Humanos. Não, Mas mas Luana Luana aparecia teve uma mais na projeção na gestão maior, né? E eu Sim. acredito que nessa próxima gestão de Rodrigo, eu acredito que Luana vai ter um papel muito importante, porque ela mostrou a força dela da articulação política com as E mulheres. muitos falaram também que se ela fosse a vice, ela podia aparecer mais do que o próprio Engolir Rodrigo. Pode ser também. Pode ser. E aí- Político, aí e a aí, política enfim, tem que é- moderar. É a questão do ciúme, né? Também, né? Ciúme, que eu digo ciúme político, né? É De pior você do que olhar... marido e mulher, viu? você olhar De para uma homem e pessoa e dizer, mulher. rapaz, se eu botar essa pessoa aqui, eu não estou dizendo que é esse caso. Sim. Apenas a pessoa olhar para uma outra ou dizer, rapaz, se essa pessoa ir para cá, ela logo ela Engole. Cresce. né? É o potencial, né? Potencial. Vê um potencial, às vezes tem um Você certo até falou risco. que o vice Isso é pode terrível, ofuscar, né? né? O vice, um dos papéis do vice é não ajudar, mas não ofuscar o candidato principal, o candidato. De qualquer modo, na conjuntura de Caruaru, essas são as leituras, né? O Queiroz queria juventude, precisava chegar nesse público, e o Rodrigo precisava meio que emular a chapa que ele teve com Raquel. Raquel era mulher e ele lá como homem vice, aí ele troca esse papel. Tinha que ser uma mulher, e aí a questão é porque foi o que ele encontrou ali dentro da conjuntura política e que interessou a ele. E há uma certa semelhança até física de Deise com Raquel. Não sei se vocês perceberam isso do ponto de vista estético. Pode olhar o guia eleitoral, as peças de campanha de Rodrigo, Deise, eu não estou dizendo que era igual, não, nem de jeito nenhum, mas estou mostrando que do ponto de vista do símbolo, de vez em quando o Rodrigo aparecia com Raquel quando botava Deise não parecia muito diferente. Mário, Sim. do ponto de vista geral do olho, de você só botar o olho assim, há uma imagem que... Tem uma foto que o cabelo delas estão iguais. Estão É o iguais. jeito de amarrar o cabelo, né? Isso.
E aí roupa, vejo tal. que Eu acho que isso é até comunicação. mercadologicamente tentaram trazer isso para Isso. deixar elas bem E aí, Luana, semelhantes. Isso mostra que Raquel tem uma força, né? Porque Não, sem mas dúvida. se tem, né? E Luana tem menos esse aspecto estético de semelhança com Raquel. A Deise parece muito mais. E isso ajuda. Não estou dizendo que isso é decisivo. Mas do ponto de vista de você aceitar a candidatura, para quem já gosta de Raquel, viu, Deise ali. E outra, não é uma comunicação racional, tá? Você está dialogando diretamente com o cérebro primitivo da pessoa. É o diálogo visual. Muito visual. Vamos aqui falar da Câmara Municipal, porque a gente teve uma mudança significativa, 50% de renovação na Câmara Municipal. Então a gente tem aí os vereadores, né, para quem está na experiência Rádio Cidade, os mais votados aqui na Câmara. E vamos começar, né, com essa história, Marco Aurélio, da fala do prefeito Rodrigo no dia da eleição. Sim. O prefeito chega para votar na SES e ele, quando é abordado lá, eu até perguntava, prefeito, inclusive a pergunta foi minha, qual é a sua expectativa com relação à Câmara? Ele disse, olha, eu espero eleger 19 vereadores. E eu até fazia a conta, 19 é muito, né? Porque ficam só 4. E eu acho que o prefeito está bem otimista. E aí, quando as urnas abriram, ele conseguiu a maioria de 2/3, 16 vereadores. Essa base amplia, na tua opinião? Amplia, certamente amplia. Porque o que ocorreu? Quando Raquel governou, Raquel tinha 3 na oposição, que foi Perpétua, Cabo Cardoso e Fagner Fernandes. Quando o Rodrigo entrou, só ficou Fagner na oposição, e assim, numa oposição formal, bem mas mais branda, né? timidamente, até porque sozinho, uma andorinha só, fica mais difícil, né, fazer verão. O que eu vi é que Rodrigo conseguiu fazer isso. Não acho necessariamente que ele vai ficar só com... vai conseguir isolar e deixar acho que vai alguém ter só. um ou Mas dois ali de oposição um ou ainda, dois professor. só. E ainda vem gente, sim, Mário, pelo menos do ponto de vista prático, ainda que não faça grandes loas, grandes discursos em prol de Rodrigo, a oposição muito ferrenha não vai ter. Feito o Fagner, também não fazia grandes críticas na tribuna, mas nem o delegado Eric Nem Lessa? Lessa. não, Lessa talvez, esse é um dos que ficam. Olha, né? Eu porque acho que aqui- Lessa é um dos que Silvio, ficam, ainda Lessa mais sim. na posição que Lessa Lessa. tem Mano também, né? Olha, a gente passando aqui, vamos passar essa primeira foto que a gente tá aqui, que tem alguns... Nós temos aí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deixa esses 12 aí. Anderson Correia, Ricardo Liberato, Galego de Lages, delegado Eric Lessa, Oposição. Oposição. Lula Torres e Paulinho, Mério da Saúde, Edmilson do Salgado, Bruno Lambreta, Fagner Fernandes, Uma oposição. oposição, Branda ali. Hugo Chaves, Edilson do MST, oposição, Oposição. né? É. E o Silvio Nascimento do PL, Independente. independente, que ele já, Ele ele vai já fazer falou o aí. mandato independente. Vai. Desses aqui, o mais opositor seria Lessa. o Lessa, na opinião de vocês? Eu acho, Lessa. eu acho que Lessa tem um discurso mais opositor do que até o próprio Silvio. Acho que o Silvio vai fazer uma coisa mais independente ali, mas acho que Lessa vai atacar mais o governo atual. Concordo. O Edilson, claro, eu teria que ver ele ali na tribuna no dia a dia, mas eu acho que o Edilson vai se preocupar muito com as bases dele, sabe? Não vejo o Edilson fazer grandes discursos na tribuna, embora possa fazer, é prerrogativa dele, mas no sentido de fazer embates com o governo, não acho tanto. Então, para mim, fica para Lessa essa posição de mais aguerrida, de ser uma... E nem Fagner faz tanto. Então, para mim, é o Lessa que talvez ganhe esse espaço de articulação, assim, contrária ao Rodrigo. Daqui a gente só segurou 3, né? O Lessa, o Fagner e o Edilson, mas o Silvio, que tá na oposição, já foi para 17 a base. De certo modo. Não que o Silvio vá para a base, mas dificilmente vai ser uma posição aguerrida. Não vai. E o Silvio, ele dá uma entrevista e ele diz, olha, eu sou um vereador independente, né? E o Fernando Rodolfo, que foi o candidato do PL, Priscila, ele terminou e ele disse a mim, disse, olha, lá, faltando mais ou menos uns 15 dias, eu perguntei para ele numa das conversas que a gente tem, né, com os candidatos no WhatsApp, eu disse, olha, no segundo turno você declararia apoio a Rodrigo? Ele disse, de jeito nenhum. E mais, ele disse, e ele não pediu reservas, por isso que eu vou falar aqui, que quando o político diz, ó, em off, aí, mas como ele não pediu, eu vou falar, ele disse, eu vou para a oposição ao governo de Raquel.
que ele era do lado de Raquel em algum momento, e ela tá subindo um palanque com Raquel, e depois ele foi pra oposição. Eu acho que ele vai seguir nessa linha de Porque o oposição. PL meio que tem um ala ali que é um ala mais raquelzista e um ala que é mais Radical. né? E ele tá nessa Ele ala disse mais que ia radical. agora pra esse lado aí. Agora... E Rodrigo falou que eles também não conversavam, né? Tanto é que, segundo o Rodrigo, ele nunca mandou dinheiro pra Caruaru, e os dois nunca conversaram também, e ficou por isso mesmo. Veja, no PL quem tem? O Coronel Meira, raquelzista. E rodriguista E também, né? rodriguista. Coronel Alberto Feitosa, oposicionista ferrenho. Melhor do que muito oposicionista, inclusive, no papel dele. Então você tem aí uma divisão, esses dois são os mais ideológicos, a meu ver. Abimael é menos aqui em Caruaru, né? Mas o Abimael também fica no meio, mas também dá os seus embates. Então eu vejo que depende da linha que Silvio for. Mas se o Silvio tiver muito alinhado ao Coronel Meira e a Gilson Machado Neto, Mário, a tendência é não bater tanto em Rodrigo, sabe? Então isso também pesa no jogo, o jogo interno do partido. E aí vai depender também das pretensões dele. Se daqui a 2 anos ele vai querer também se projetar novamente como deputado. Isso. Porque Sim. ele vai ter que ter essa postura. Porque onde é que vai ter palanque? Ele vai ter palanque onde? Né? Isso. Ou ele vai ter que ter palanque em Raquel, ou ele vai ter que ter palanque... Aí, não, o PL vai lançar uma candidatura. A candidatura do PL vai conseguir levar ele novamente para o Congresso Nacional? Então, assim... Tem que prestar bem atenção. Se ele quiser projeções futuras, aí daqui 2 anos, ele tem que ter cuidado com o que ele está falando agora para ele não fechar nenhuma porta. E eu acredito, veja, que Gilson Machado Neto ele pode não ter tido um desempenho até bom do ponto de vista de condução dos debates da campanha. A campanha de Gilson Machado foi um desastre total. Perdendo tempo de televisão, de rádio, o tempo todo sendo punido e insistindo no erro e perdeu quase o guia todo lá de punição. Mas veja, se você olhar os votos de Gilson Machado, eles credenciam ele para uma candidatura a deputado federal. Então, provavelmente, olhando para o interior, e se ele não for dobrar com o Abimael, que vai em busca da reeleição, ele pode chamar Silvio Nascimento e dizer, bicho, eu preciso de um candidato para deputado estadual em Caruaru, e esse candidato vai ser você. É muito provável isso. Pode ser. Que pode ser o Alberto Feitosa também, que foi muito bem votado aqui. Mas Silvio Nascimento, lembrando que ele foi muito bem votado quando ele foi candidato a deputado. E ele era a aposta do grupo de vereadores do partido aqui em Caruaru. Ele teve 6 mil votos lá em 2018. Quando ele foi candidato em 2022, ele não foi candidato, ele era presidente da Embratur, não é isso, Mário? E ele estava também na pior fase da doença, né? Que ele tratando um câncer e foi quando ele estava bem debilitado e começou o tratamento. Hoje ele está bem mais tranquilo, digamos assim. Eu só espero que Caruaru, nas próximas eleições, tenha um representante na Assembleia Legislativa. Porque a gente não tem Pra nenhum mim é deputado lamentável estadual. hoje, Caruaru, uma cidade como Caruaru, não ter um deputado estadual do município. Né? E não ter ninguém nem a representando, de fato, de direito, né? E a gente Então, está pedindo só um, né? Porque a gente Caruaru tá pedindo, poderia ter mais, Caruaru inclusive. Poderia ter Eu espero 4, que tenha mais. Caruaru poderia ter, no mínimo, 4 deputados estaduais aí, facilmente. Eu queria que pelo menos um candidato a deputado estadual Caruaru tivesse nas próximas eleições, sabe? Assim, Precisa, né? a gente precisa disso. Não é nem bairrismo, viu, gente? Sim. Ah, não, que bairrismo isso, tal. Não, eu quero um candidato que represente Caruaru de fato de direito. Ponto. Uma cidade Que hoje a com gente Mas não é muito tem. grande para não ter É uma cidade nenhum... muito grande hoje para não ter uma representatividade 247 na Assembleia mil Legislativa. eleitores. A gente nem tem representatividade Precisa. na Câmara dos Deputados, nem na Assembleia Legislativa. Precisa mesmo. Olha, Fernando Rodolfo vai ficar com raiva de você. Não, eu falo porque Fernando Rodolfo, ele foi... Fernando Rodolfo nem aparece em Caruaru direito. Ele foi um deputado, Já ele disse, tem sido um deputado federal. com raiva das duas. Ausente. Com raiva das duas. Ele é ausente do município. Mas então, é a assim, verdade. eu não Além tô de, dizendo que Eu não- além de Romero Leal, ela arruma agora Olha, Fernando posso ser bonita, Rodolfo. não, vou falar a verdade. Vitória tá ganhando muitos inimigos na política. Falar a verdade. Agora você sabia, veja, isso que Vitória falou, teve um aliado de Fernando Rodolfo que E as pessoas percebem. as pessoas percebem. Não, isso me a gente pediu, tá falando esse nada aí aqui. me pediu off. Aí eu não posso dizer o nome. Mas ele disse isso aí que você falou. As pessoas percebem. Disse que quando o Fernando Rodolfo foi reeleito, ele olhou para essa pessoa e disse: eu vou ser prefeito de Caruaru. Aí essa pessoa, na hora, disse: olha, se você quiser ser prefeito de Caruaru, a primeira coisa que você tem que fazer é você mudar o seu estilo. Bote um gabinete na cidade. Venha 2 vezes por semana, pelo menos em Caruaru. Se mostre na cidade. E aí a pessoa me encontrou essa semana, no começo da semana, por acaso eu encontrei ele. A gente conversando sobre a votação e tal. E ele disse que Fernando Rodolfo, na última semana, foi na casa dele tomar um café e disse: você estava certo. Mas se você quer ser Se tivesse prefeito de mais uma em cidade... Caruaru... Se você Eu quer sei ser que ele é prefeito de uma deputado com cidade... muitas agendas, mas, tipo, sumir
de tudo. Não, e se Ele você quer teria ser prefeito de uma melhorado cidade, você tem que ter uma a votação. rotina naquela cidade. É. Eu digo Sim. muito aos candidatos. Você mora na cidade, você tem uma rotina na cidade, você convive com as pessoas, você compra pão, vai pra academia, leva o menino na escola, anda no trânsito. Você vive aquele lugar. Porque se você vive aquele lugar, você vai conseguir Sim. entender melhor a dinâmica do local. E vai Mas ser ele, visto. E Eu vai acho ser que o aumento, visto. o aumento visto é dele, o importante. aumento dele de Não, voto e foi aí- por conta de Bolsonaro. Não foi por conta dele. Nem foi dele o voto, meu Deus. E assim, porque aquilo que você disse, se você mora e tem um cotidiano na cidade, você vai ser visto também, não é só ver. Não é. E isso ajuda a ter uma relação, porque uma relação depende de dois polos, é isso? Eu tenho um lado, eu tenho outro. Então, na medida que eu vejo, eu também sou visto. E essa relação cria uma A identidade. vivência, É, a vivência na cidade vai Ajuda. trazer a identidade Sim. sua para aquele município, entendeu? Ajuda. Aí ele já tinha aquela história de não ser da cidade, mas veio, a cidade adotou, pegou ele, traz ele, bota ele como deputado federal e tudo mais. E aí não vem, tem um gabinete, mas ele tinha um gabinete enorme ali na avenida. Ter gabinete enorme, ter isso, o que vai fazer a diferença presença é a dele presença física, né? dele física ali. E viver e discutir a cidade, né? Discutir e viver a cidade. A cidade tem muitas questões para serem discutidas. Muitas. Olha, inclusive eu digo assim, para quem está na oposição hoje, se a oposição se organizar, se a oposição for uma oposição organizada, unida, tudo, você consegue fazer uma oposição séria. Uma oposição séria, com pautas sérias. Você tratar a cidade aqui, ó, eu vou contrapor, não concordo com isso ou que aquilo, e levar isso para a seriedade. A gente vai ter discussão daqui a um ano. Essa Câmara vai estar discutindo PPA, que é o Plano Plurianual, vai estar discutindo LOA. Se isso Sim, tudo for LDO. de forma séria, facilita muito, Não, e sabe entendeu? o que Essa eu vejo? articulação. Agora, se a oposição for assim, tipo, sou oposição para poder... Porque Só oposição na foi hora mais da eleição. Foi mais fácil na eleição me eleger por essa bancada, aí Não, de fato sabe o que eu não vejo que é funciona, não. interessante? Além de ter o governo Rodrigo na Câmara, tem os rodriguistas, digamos assim, você pode ter um embate específico entre Silvio e Edilson, pelos partidos, né, Sim. que eles pertencem, os campos ideológicos, As ideologias. embora o perfil de Edilson não me parece um perfil de um... O de Silvio Pode também não. surpreender, também não. pode E o surpreender, de Silvio gente. também não. Silvio é um cara muito conciliador. Também muito conciliador. Então, nesse sentido, pode até ser que não ocorra. Mas se ocorrer algum embate entre eles, veja que já é um aspecto que a gente está trazendo aqui. Não há uma oposição em Caruaru. Há oposições. Mas lembre de detalhe, Elas são viu? diferentes. Tribuna é uma vitrine. Pois é, Aí pode na hora que ocorrer. você pode ocorrer, gente. Pode ocorrer, eu A tô tribuna é uma pensando vitrine. isso. Aí quando a gente pensa, peraí, eu tô numa vitrine, eu tô numa tribuna, eu tenho a oportunidade. Para marcar presença para o meu público, para Pra dialogar para o meu pra eu público. falar com o meu É. público. Talvez seja nem a cidade, Aí- para dialogar para o público Pra, realmente. pra é. minha torcida. Tanto o Edilson como o Silvio não são esse perfis, mas pode ocorrer. Sim. Mas isso é a parte do governo. Veja que não é uma discussão que seria o normal numa cidade, falar do governo ou a favor do governo. Aqui seria um embate ideológico e alheio ao embate do governo, que é de outra parte, é um partido mais de centro, digamos assim, na conjuntura de Caruaru. Mas a conferir, porque também pode... os perfis deles não dizem isso, mas os partidos dizem. É isso. Vamos para outra Outra folha, né? outra folha aí dos vereadores, né? Que a gente vai citar aqui. Cabo Cardoso, Tiago Macaco, Carlinhos da governo. Seaca, Jorge Quintino, Governo, Renato Lira, governo, João Neto, governo, Jônio Letal, governo. Tafarel. Aí, esse é interessante. incógnita. É um incógnita, mas acho que pode se aproximar do governo a depender das situações. Eu acho que Tafarel vai ser, talvez Tafarel seja aí um líder da oposição. Bote aí que Será? Tafarel. Olha, Tafarel é E uma tá pessoa que ele. Na verdade, tá pelo partido de Fagner, que é o dizer, né? Eu acho assim que Tafarel, pronto, desses todos aí da oposição, Tafarel, inclusive, eu acho que ele tem uma retórica oposicionista mais forte até do que o próprio Lessa. Tafarel é brigão, Tafarel gosta de tribuna. Tafarel lutou muito por essa vaga, gente. Ele vem brigando por essa vaga há o muito PDT tempo. tem 3, né? Então, a A aí tem oposição, Mano, se tiver, Fagner, é Mano, Fagner e ele. É, Se o líder da oposição pode ser um dos 3 ou um acordo com Lessa. e Lessa, né? Um acordo com Lessa. Eu Aí acho depende que- do seguinte... Quem vai ser o mais conciliador, na não, verdade? e para depende de um conseguir? detalhe. Por exemplo, Lessa tem pretensões para voltar para a Assembleia. Será que para Lessa interessa ser o líder Isso. da oposição e Que aí aparecer? talvez ele se exponha Esse demais é um e ponto. prejudique ele na votação. Verdade. Vai- Mano do Som, oposição, Oposição. mas talvez seja fácil voltar para o governo, não sei, né? Porque ele saiu Já saiu. para apoiar Zé Queiroz, É. não sei se Foi. volta. Eu acho que não. Raminho tá bom. Xavier, governo e Gil Bobinho. Olha, Gil é uma oposição, Mário. Depende se a oposição for muito forte. Eu não sei se o Gil vai fazer grandes embates. O público dele, e ele chegou, bateu na trava algumas vezes, né? Foi uma luta danada pro Gil.
Mas eu não sei se o Gil vai ficar numa posição muito ferrenha. Até fica na oposição, mas não sei se fica sendo muito crítico. Não vejo ele... Mano, também, mano. Eu acho que ele vai ser muito... vai ser requerente, assim. Ele vai cobrar as questões do público dele, principalmente os bairros Santa Rosa. Nisso eu acho. Eu acho que Mano do Som vai ser nessa linha. Eu acho que Mano vai ficar lá cobrando para o público dele, para as bases dele, né? Para ele manter, inclusive, essas bases dele. E eu acho que como Mano tem um discurso mais conciliador também, Mano não é um cara que ele não é de briga. Que ele vai estar com briga e tudo mais. O que for bom para Caruaru, acho que Mano tá ali. Mas o que ele vê que tá apertando, acho que Mano vai falar também. Eu acho que Mano tem mais esse perfil conciliador. A Câmara de Vereadores, ela ficou balanceada, né? Ficou. Eu acho que a oposição, assim, a oposição conseguiu eleger algumas pessoas, algumas figuras na oposição que são figuras emblemáticas, assim, na política, né? Assim, que já estão aí circulando na política e que já tem uma postura que a gente mais ou menos consegue definir um perfil, né? Então, o Lessa, o Edilson do MST, então, no caso, Tafarel, e Fagner, esses não saem. Não é isso que a gente está fazendo, o fechamento. Esses 4 ficam. O Mano e o Bobinho e o Silvio. O Silvio, independente, tá? E o Mano e o Gil Bobinho talvez até fechem com o governo numa situação ou noutra, mas vão ser muito requerentes para as bases deles. Natural. Porque que eles quando vão você é eleito muito, pelo um lado, né? Quando você muda, às vezes, o preço que você paga é caro. É caro. E a próxima eleição cobra. Alguém até aceita o outro, mas eu acho complicado você ser eleito pela oposição e você migrar porque vai ganhar, sei lá, 10 ou 15 cargos no governo. Eu não faria isso. E alguns já pagaram um preço, não foi mais na história política. Eu acho que isso também não tem muito perfil de Mano, não. Não sei Gil Bobinho, mas acho que Mano não tem esse perfil, não. Não, eu acho que eles vão cobrar muito, mas não vão ser alguns oposicionistas, assim, de ficar criticando o tempo todo o governo. É nessa linha. Então vão estar na oposição, mas não são necessariamente... Foi assim de criticar muito, não foi, professor? Nem o Fagner, por exemplo, é nessa linha. O Gil, o Fagner e o Mano tem uma linha próxima. Agora o Lessa... O Mano do Som... Volta para outra folha aí. O Mano do Som, por exemplo, né, com relação a essa mudança de legenda, ele teve outro também que foi pro PDT, né, que eu não estou lembrando agora, que era vereador e não conseguiu... Wagner não. Se eleger. Mas enfim, ele sai... foi o Mano e o Tafarel. O Tafarel também estava indo para um partido de Queiroz, de Rodrigo, e de repente disseram, não, ó. Eu acho que eles foram inteligentes, veja, porque se eles tivessem ido pro Chapão... do PSDB, hoje eles estavam fora da Câmara Municipal. Né? Então, quando eles perceberam isso, e não foram. Aconteceu até com o Val, né? Ele mudou para um partido e ele acabou entrando. Se ele tivesse ficado no PL, ele talvez teria entrado, né? Teria, né? Sobrevivência política também, né? Teria, talvez entrassem ele e o Silvio. Os dois. Né? Mas aí acabou mudando e tirou 2 vereadores, Silvio Nascimento, e acabou dando errado. Desses vereadores aí, vejam, muita gente está colocando só uma mulher, né, Maria? Só uma mulher. Esse detalhe, só uma mulher. Perpétua caiu fora. Cátia das Rendeiras caiu fora. Essas aí já era esperada. Aline Nascimento e Aline Nascimento caiu fora. Inclusive, na projeção dos vereadores da cidade, eu achei que a Aline fosse renovar. Mas aí, quando ela perdeu a votação, eu percebi assim também que ela não tinha um mandato talvez tão expressivo. Mas Perpétua tinha um mandato expressivo e também não levou. Que acabou ficando só com o Mério da Saúde, né? E Cátia das Rendeiras teve problemas aí. Né, vamos e convenhamos, o mandato é de Mério só no nome, né? Que é o vereador Cecílio. Cecílio, exatamente. Veja que dado lamentável, Vitória. Pra gente que fica defendendo tanto as mulheres. Eu falei, mas é porque é verdade, Mário falou a verdade. O mandato é de Mary, não é de Mary. Quem tá atrás E ela também não tem um mandato expressivo. É um homem que é o Cecílio, assim. Exatamente. Tipo, a única mulher que a gente tem na Câmara de Vereadores, e aí não é um discurso feminista, não, mas é um discurso, assim, pra gente ver a importância da mulher e como a mulher precisa, ainda continua... E outra coisa, quando começar, assim, de fato, a alegação, isso vai passar, ninguém vai perceber tanto a falta da mulher, mas pra gente, assim, que tá analisando, e pra gente, por exemplo, que a mulher precisa, a gente percebe que é uma falta, né? São temas que eles saem das discussões da tribuna. Quando você retira as mulheres desse jeito aí, são temas que vão sumir. A gente perde muitos temas. Veja só, Perpétua, ela trazia muita qualidade para a Câmara de Vereadores. Então, assim, as pessoas elas não votam pensando nessa qualidade da Câmara. Daqui a um ano,
Eu quero, daqui a um ano, estar aqui conversando com vocês sobre como está a qualidade da Câmara de Vereadores. Como é que foi a votação do PPA e da LOA? Aí as pessoas, o que é isso, Priscila? O que é isso? É o planejamento da cidade para o ano seguinte. Ele foi votado agora em agosto. Ele vai ser executado ano que vem. Se sua rua não está lá calçada, é porque não foi previsto no plano. Ou seja, se não chegou um UBS nova, se não ampliaram escolas, se não ampliaram vaga de creche, foi votado agora na Câmara. Então, assim, são pautas que a mulher tem essa sensibilidade que a gente não vai ter lá. Vamos torcer para que... vereadores que não Vamos percebem torcer isso, para que a Câmara de Vereadores, esses assessores, essas assessorias dos vereadores tenham essa sensibilidade. E Entendeu? Que não seja só uma coisa Que eleitoreira. Mary da Saúde, Que não seja só eleitoreira, né? Que Mary da Saúde, ela perceba a importância dela ter ficado Isso. e faça um mandato. E é uma crítica bem construtiva aqui, um mandato menos assistencialista e com mais qualidade em pautas que a gente tem interesse que a gente está falando aqui. Que uma perpétua da vida vai fazer falta, que também... Aline Nascimento. Eu acho que também... eu já falei sobre isso aqui, acho que eu concordo com Vitória, acho que o mandato de Aline poderia ter sido melhor. Na campanha teve uma discussão grande lá com Ela mudou de partido outro também, vereador. né? A mudança de partido da maneira que foi, não foi legal. Acabou, assim, na minha opinião, desgastando ela. Acho que a briga de Perpétua com Raquel e com o próprio Armandinho também prejudicou. A mudança de partido e ficando numa legenda que só tinha 17 vereadores. Veja, 16 vereadores. A chapa do Avante foi só 16. Quando a gente fez a avaliação aqui há um mês, mais um pouquinho, eu, Vitória e Marco Aurélio, a gente, quando colocou ela aí que Perpétua não era a favorita, que favorita era o Cabo Cardoso, mas que ela poderia chegar, muita gente disse, mas rapaz, Perpétua ficar de fora. A gente trabalha analisando política com números. Ela e a foi gente mais sabia votada na última, que essa mas situação... o tempo passou e ela sofreu Não, algumas perdeu mudanças. veja, a saída do PSDB, o racha com Raquel. Perpétua, quando foi eleita, ela tinha 2 secretarias trabalhando para ela. Isso é muito peso na hora que você perde. E a própria divergência com a governadora, o pessoal gosta muito de Raquel aqui em Caruaru. Então você brigar com Raquel hoje, você vê que os candidatos a prefeito não brigavam. Eles falavam mal de Rodrigo, mas quando era para Raquel, tirava. E a própria briga com o Armandinho pesou muito, porque a Armandinho ajudou muito ela na campanha de vereadora. Enfim. E aí o mandato, porque o mandato dela tem qualidade, vai fazer falta porque não há uma substituição mínima ali adequada para isso. Realmente ficou a cargo agora de Mary de puxar muito dessas pautas que a gente estava falando agora, né? Da qualidade, né? Do voto de qualidade que Priscila estava tocando, a ideia de que o serviço da cidade, o olhar para a cidade que uma mulher tem é um pouco diferente do olhar que o homem tem. O homem olha muito coisa de infraestrutura, grandiosidade de obras, isso que tem sua importância. Mas a mulher olha para a qualidade dos serviços e a entrega. E aí, claro, fica a cargo de Mary, mas também dos outros 22 que foram votados por mulheres também, né? Que é a maioria do eleitorado. Professor, segura aí, vamos fazer um breve intervalo, que já estourou um pouquinho esse bloco aqui. No próximo bloco a gente vai falar sobre os destaques individuais e, na opinião da bancada aqui, quem vai ser o novo presidente da Câmara Municipal. Porque essa discussão ela já começa a ganhar aí os bastidores. A gente volta já. Eleições na cidade. Ó, tá vendo aí? Já troquei a deixa. Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Estamos de volta aqui no programa Eleições 2024 especial. Será que é o último ou vocês vão querer fazer mais programas? Fazer mais, né? Não, tá só começando. Olha. O da véspera da votação do segundo turno. Olha, já estão inventando. É verdade. Mesmo que Caruaru não tenha, tem outras datas importantes. O da eleição da Câmara Municipal, agora isso aí é dia 1º de janeiro. Vai ter que escolher, ou tá na praia. Parece que eu tô gostando. Mas primeiro de janeiro tem a posse, né? Não, eu vou estar aqui porque tem posse, né? Aliás, eu vou estar em Pesqueira. Eita, olha, essa posse. Vou estar em A Poção. gente tá por aqui. Olha, será... Vamos começar a falar aqui dessa história. Será que o ano passado, o Bruno Lambreta, ele antecipou a eleição? O ano passado, não. Nessa legislatura, ele antecipou a eleição para julho. Ou foi junho? Foi uma coisa assim, não lembro. Não, junho não, junho está de recesso. Mas foi bem antes. Na opinião de vocês, será que ele vai antecipar? Essa é a minha primeira pergunta. Mas não pode, que é uma legislatura nova. Nova legislatura. Tem razão. Ô, Mário, é porque é o de continuidade. Acaba velho desse experiente falando besteira. Esqueçam que eu disse aí. Fazer igual aquela ouvinte. Tem que ser dia, errou. tem que ser dia 1º. Tem que ser dia 1º de janeiro. Tô querendo me livrar do trabalho, né? Tem que ser dia 1º de janeiro, porque são os vereadores novos que já vão participar da votação. Então vamos para a segunda pergunta. Agora eu vou começar com o Marco Aurélio, porque ele é professor de Direito.
Bruno Lambreta, e depois vocês vão opinar. Certo. Bruno Lambreta pode ou não pode disputar essa reeleição? Porque, veja só, de acordo com o regimento interno da casa, o presidente só pode ser uma vez reeleito. Só que muita gente entende que não é uma reeleição, porque é um novo mandato. Lembre que é a lei orgânica que prevê isso, não é só o regimento interno da casa. E aí, eu próprio conversando com o próprio Bruno Lambreta, eles disseram que estavam avaliando essa história. Olha, então vamos precisar de um parecer. Eu ainda dei um bisu Mário. aqui, eu ainda dei um bisu aqui ao professor, É. lembra que a lei é orgânica. Ele Veja. pode ser reeleito, Enquanto aí professor. vocês dão as opiniões, eu vou mandar mensagem para o Bruno Lambreta. A opinião é a Vou seguinte. mandar uma A mensagem opinião é a pra Bruno seguinte. Lambreta. Isso é uma decisão que não é política só, é jurídica. Então, observar a lei orgânica, que funciona como a Constituição Municipal, em certa medida, e olhar o regimento da casa. São as duas legislações que O precisam prefeito ver... Rodrigo, ele não quis opinar sobre isso, Marco, a questão de uma preferência. Mas ele disse, a gente vai fazer, a gente, o grupo, vai fazer uma consulta jurídica. Então mostrou Tem que ser, é isso. que eles meio que estão satisfeitos com o Bruno Lambreta. Porque é o seguinte, precisa ter um parecer jurídico, porque senão vai ser passivo de alguma interpelação judicial, ou seja, alguém pode reclamar. Se você simplesmente fizer, e o MP mesmo, se for ilegal, de algum modo, o MP depois entra com a ação anulando os atos. Os atos. Então, o que ocorre é o seguinte, precisa de uma consultoria. Essa consultoria pode ter dois caminhos, pode ser uma consultoria da casa e pode ser uma consultoria externa, um parecer de um parecerista, e que se houver depois a reclamação do MP ou de alguém, você usa o parecer na justiça. Então, é os dois caminhos que precisam ser feitos, porque a leitura é dúbia, né? A gente, essa tese aí pode ser encorpada pelo judiciário. A meu ver, é o seguinte, se for permitida, aí a gente vai discutir politicamente que provavelmente Bruno Lambreta vai na vantagem. E se não puder, a questão é quem fica, né, no jogo político, que a gente está aqui com a imagem dos vereadores aqui ao fundo, quem é que Olha, fica ele com a tá ligando vantagem? aqui para mim. Vamos fazer o seguinte, nós estamos gravando esse programa aqui, estamos na linha aqui com o presidente da Câmara, Bruno Lambreta. Bruno, estamos aqui no programa especial de eleições 2024, neste sábado, feriado 12 de outubro, Dia da Criança. Estamos aqui, eu, Marco Aurélio, Priscila e também a Vitória. E a discussão foi, Bruno Lambreta pode ou não pode disputar essa nova reeleição? Então explica aí pra gente o que é que diz a lei orgânica, o que é que diz o regimento da casa. Bom dia. Bom dia Mário Flávio, bom dia professor Marco Aurélio, Priscila e Vitória. É um prazer conversar com vocês, em especial nesse programa Eleição 2024. Parabenizar vocês pela grandiosa cobertura, né, das eleições de 2004. A Rádio Cidade, vocês, Adolfo, Rodolfo, pela brilhante condução e todos da equipe. E abraçar, claro, todos os ouvintes internautas da Rádio Cidade. Mário, é uma pergunta importante que vocês estão fazendo. Diante daquela decisão que houve, daquele posicionamento do STF em 2023, que limitou o poder legislativo, os poderes legislativos a uma limitação de apenas uma recondução, né, dentro de um aumento para a mesa diretora. Essa decisão foi em 2023. Então, em 2023... a primeira eleição que eu fiz parte, que eu disputei, foi em 2021. Então, a decisão foi a partir do dia 7 de janeiro. A eleição foi... Então, eu não fui atingido por essa decisão. Então, ainda é possível uma recondução. É como se eu só contou a partir da segunda, que nesse caso se tornaria a primeira, entendeu? Então pode. Então, né? há a possibilidade de mais uma recondução. Sim, é possível, juridicamente. Então você é o grande favorito para ser o... E Não, aceitaria? eu não avalio assim, eu não me autoavalio. Eu acho que isso é um sentimento dos pares, como foi nesses dois processos de eleição que eu disputei junto com eles. Então a casa decidiu, nós somos um colegiado, né? Você me fez uma pergunta se tecnicamente eu posso disputar. Tecnicamente eu posso sim, legalmente. Agora isso é um amadurecimento que a casa vai fazer, que os pares irão fazer, não só os vereadores que renovaram seus mandatos e a vereadora, mas também os vereadores que estão chegando, né, para fazer essa composição da legislatura 2025. Mas da sua pergunta se eu tenho possibilidade legal, sim, eu tenho possibilidade legal. Então, Bruno, aqui quem fala é Priscila. Bom dia, tudo bom? A minha pergunta é, você teria, então, esse desejo de recondução? É interesse seu
de colocar seu nome para uma possível recondução, já que legalmente é possível? Priscila, meu nome está à disposição do Poder Legislativo. Eu, junto com os pares nessa legislatura, a gente, junto com os servidores da casa, a gente buscou ao máximo dar uma contribuição, né, em prol da população de Caruaru. Eu me sinto muito honrado de ter recebido essa confiança dos meus pares. Então, eu mantenho meu nome à disposição. Agora, é uma avaliação que os pares precisaram fazer, né, porque nós somos um colegiado. Mas eu me sinto, né, no momento, já que há essa possibilidade legal, né, eu me sinto de manter com o meu nome à disposição do Legislativo. E o colegiado vai definir o caminho que ele quer seguir para o próximo biênio, né, diante dessa possibilidade legal que existe. Bruno, aqui é a Vitória falando. Veja, diante da votação, por exemplo, diante do seu Correia, que foi de 7 mil e poucos votos, isso pode atrapalhar caso você queira ser reeleito e ele também, o nome dele surge, na verdade, para também ser presidente da casa? Veja, Anderson tem uma legitimidade importante, teve uma resposta muito importante das urnas, é um amigo, nós somos amigos há mais de 30 anos, então nós temos uma relação totalmente aberta, como eu tenho com os outros também. Eu fiz um movimento instando, inclusive hoje enquanto presidente, de ligar para todos os vereadores, né, principalmente os vereadores que estão uns retornando e outros de primeiro mandato, para colocar a casa à disposição, né, para título de informação. Inclusive, recebi já alguns pessoalmente, inclusive, né, já recebi a visita de Edilson, do MST, já recebi a visita de Tafarel, que está retornando à casa, né, e alguns eu falei por telefone também. Então a gente tem tido esse diálogo e também com os colegas que renovaram seus mandatos. Então eu vejo com muita tranquilidade, isso é um processo totalmente legítimo. Os 23 podem ter essa habilitação, né? Processo eleitoral interno é dessa forma, e Anderson tem todas as condições também. Então eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com relação a isso, né? Então o colegiado vai decidir, e Anderson também tem legitimidade como todos os outros, né? É claro, ele vai ter uma responsabilidade no ato de posse, né? Porque ele, enquanto mais votado, ele preside a posse, né? É um ato regimental e de acordo com a nossa lei orgânica, e ele tem toda a legitimidade também de apresentar seu nome, como os outros também têm. Bruno, aqui é o professor Marco Aurélio. Bom dia, parabéns pela votação. E eu pergunto já a respeito da mesa diretora como um todo, porque a eleição não é só para a presidência, a eleição é para todos os outros cargos. E aí, Bruno, tem um detalhe. Você vai conversar com a oposição também, e a oposição vai fazer parte, ela tem 7 membros hoje, ela vai fazer parte da mesa diretora, ou é rolo compressor do governo, e o governo vai ocupar toda a mesa diretora? Tem articulação já nesse sentido, Bruno? Veja, eu fiz um gesto de ligação de parabenizar todos, né? Todos que foram eleitos pelo campo também da oposição e também os que foram pelo campo do governo, e de uma forma sutil, não se discutiu isso, né? Eu não discuti esse tema sobre o processo de eleição. Eu apenas, enquanto presidente da Câmara, apresentei e me deixei aberto já para tirar dúvidas, o que eles precisarem de informações, e a casa está aberta. A gente tem um processo importante ainda a ser cumprido, que é a diplomação, né, onde nós ainda vamos passar por esse crivo da justiça eleitoral, e nós passamos pelo crivo do povo, da população. Nós somos validados pelo povo, mas ainda falta a validação, né, do processo eleitoral por parte da justiça eleitoral, com a aprovação das contas e o ato de diplomação. Para daí, em si, esse processo se intensifica, que é natural do processo da discussão da composição da mesa. Então, eu acho que tem tempo para essas discussões. Eu acho que todo mundo agora está no êxtase da vitória, né? Como não poderia ser diferente. Inclusive, eu quero aproveitar a audiência de vocês para agradecer as 33.802 pessoas que saíram de suas casas para depositar sua confiança na renovação do nosso trabalho, na continuidade do nosso trabalho, né? População da cidade, da zona rural, e dentro de um pleito tão disputado como foi esse, né, principalmente no Legislativo. Foi uma disputa muito intensa, inclusive no meu partido, que hoje, inclusive, continua sendo o partido com maior representação na Câmara, com 6 parlamentares, né? Então, é um processo político natural que vai acontecer tudo no seu devido tempo.
Tá certo, Bruno. Obrigado, viu, pela participação com a gente mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela vitória e pela maneira que você vem conduzindo aí o Poder Legislativo. Um abraço. Bom feriado. Eu que agradeço a oportunidade a vocês e mando um abraço para todos os ouvintes internautas da Rádio Cidade e também desejo um ótimo feriado. Um abraço. Muito bem, a gente conversou aí com o presidente da casa, Bruno Lambreta, Marco, Priscila e Vitória. Ele bem solícito aqui, ligou pra gente e a gente colocou ele no ar. E já resolveu a dúvida. Ele já resolveu a dúvida. Ele pode. E aí você notou por que pode? Ele pode, veja, a questão não é nem o regimento, a lei orgânica. Entra um terceiro ator nisso. O STF. O STF, uma decisão do STF. Só que, como ele colocou, a decisão foi feita a partir de um tempo e ela é ex nunc, como explica lá na sala dele. Ou seja, ela é daqui pra frente, ela não atinge situações anteriores. Segui meu professor na sala de aula. E aí, latim, professor. É porque ela tinha o nome ex nunc, é daqui pra frente. Se fosse ex tunc, seria desde antes, desde pra trás. Resultado. Agora lascou, meu. Resultado. Ex-tunc, Tunc é pra trás. Ó, tá vendo? T de testa. Bateu pra trás, cai pra trás. Eu Mário. costumo dizer assim, o pra trás-mente e o pra frente-mente. Agora eu vou dizer ex-tunc. Aí você foi pro latim. E como é pra frente? Nunc. Ex-nunc. Ex-nunc. E aí sabe o que ocorre? Pronto, ex-nunc. Bruno Lambreta é um forte candidato, viu? Sabe por quê? Porque a decisão do STF não o atingiu. Então ele ficou livre. É essa a explicação. Não passa nem pelo regimento e nem pela lei orgânica. Passa por uma decisão do STF que não atingiu. Se não atingiu, ele está no jogo político. Se está no jogo político, o jogo é outro, né, Mário? Já deu para ver. Já deu para ver que é. E veja, o Bruno Lambreta, ele assume essa presidência com Raquel. Ele é de confiança de Raquel. Isso, de confiança de Raquel. Ele é habilidoso de confiança também, gente. dos dois. Dos dois. Ele é habilidoso. Ele confiança dos dois. E veja, depois que ele assume, não se tem mais a figura do líder do governo. Verdade. Não se tem Foi mais, uma figura que sumiu. Acabou. Porque ele consegue segurar o pessoal. Às vezes um se estressa, quer ir pra tribuna, ele vai lá e chama, vem cá. Aí, qual é o problema? Aí a pessoa diz, eu tô precisando lá de um serviço na comunidade. Ele liga, fulano, atenda aí o secretário, porque não tá atendendo o vereador. Então, eu não sei se... Ele virou é habilidoso. um bombeiro, eu né, acho Mário? assim, que além dele ser habilidoso... além dele ser habilidoso, deram autonomia pra ele também, né? Priscila, eu acho que não vai mudar essa da Câmara, não. Além dele ser habilidoso, deram autonomia a ele. Sim. Então, para os vereadores, é bom ter uma pessoa que tenha habilidade política e tenha autonomia com o governo, que vai facilitar a vida dos vereadores. E eu acho que ele vai ser reconduzido novamente. Eu tenho pra mim que ele vai ser reconduzido para presidente novo. Eu acredito que ele tem... Se a gente olhar aqui... Se a gente olhar para essa Câmara aqui... metade foi renovada. Aí. Isso. Então, pelo menos aí, 12 vereadores não estão concorrendo à presidência, porque é muito complicado você já na primeira vez que é vereador virar logo presidente. Sim. Isso. Leonardo Chaves, que é um eterno candidato, não é mais vereador a partir de janeiro. Não é. Quem gostaria de ser vereador, eu sei que é Lula Torres. Quem quer ser presidente. Que também presidente. Só que é um mandato coletivo, eu não sei se o pessoal toparia. Então, olhando para esse quadro de vereadores aqui, o Anderson Correia, ele tem uma facilidade, porque além de ter tido 7.310 votos, ele é advogado, né? Ele é jornalista e advogado. Ricardo Liberato também, eu já em outras eleições, ele já teve vontade também de ser, porque também é um advogado e é um vereador experiente. Pra mim só se vê esses dois, Mário. Anderson, o Anderson e o Liberato, não é nem pelo volume de votos, eles são então ficaria entre esses três, né? Bruno Lambreta, Anderson ou Ricardo? Pelo conhecimento de casa, pelo conhecimento jurídico que os três têm e pela habilidade política dos três. E no caso de Anderson e Ricardo ainda tem um plus de terem sido os mais votados. Isso. Mas Bruno tem mais credenciais para um começo de governo. O governo não quer problema, Mário. Eu acho que isso vai ficar no meio do mandato, que ele não vai mais poder, o Bruno não vai mais poder. O exemplo da confusão de Perpétua que a gente falou lá atrás. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava em Maragogi, dia 1º de janeiro de 2021. Para não negar que é de Caruaru. Eu estava aqui na rádio. Para não negar que é Eu lembro também. Eu lembro a gente lembra que o governo fechou questão para o candidato ser Bruno Lambreta e houve uma rebeliãozinha para ser Lula Torres. Isso. E foi nessa história que começou o arranhão de Perpétua com Raquel. Não é? Foi ali que começava a confusão, Priscila.
E dali em diante não se entendeu mais se aperta com Raquel. Então é ruim para alguém começar o mandato numa rusa com o governo, principalmente quem for da base do governo. Então eu acho que essa discussão vai ser resolvida antes. Quem é o presidente? É fulano de tal, para já chegar lá com a chapa fechada. Do que evitar surpresa de última hora e já começar o mandato. Não, e pasmem. Veja, as eleições foram domingo, né? Nós estamos conversando aqui no sábado, né? A gente já está prevendo para o sábado. Essa semana já devem ter acontecido as articulações já em relação a isso. Isso é um fato. E Bruno tem essa vantagem. Veja, Anderson é um cara inteligente, teve muito voto. Já deve ter chegado a história de que Anderson poderia. Anderson, Né? O próprio Roberto Liberato, né, já tem todo um histórico político. Ricardo. Roberto é o irmão. Roberto é o irmão, confundi. O próprio Ricardo já tem histórico político. São 3 político. vereadores lá. Ele, Ricardo e teve Robélio também, que foi... Já foi também. Ou foi Antônio Liberato? Antônio. Roberto tentou várias vezes, da nunca conseguiu, né? dar Compesa. Então, assim, são duas pessoas, inclusive por questão de coerência, talvez eles pensem nisso também. Caramba, vamos deixar Bruno aí agora, nesse comecinho, porque esse comecinho, né, é todo mais conturbado. Sim. Bruno continua conduzindo e aí numa próxima eleição, daqui 2 anos... Porque aí ele não pode mais ser candidato. Ele não pode mais ser candidato. E é mais vantajoso ser candidato, inclusive, à presidência da Câmara, nos 2 últimos anos que você já pega aí a vantagem de estar na presidência e na recondução do seu mandato. Entendeu? Então, estrategicamente, se for para brigar, eu dizia, não, vou brigar por essa não. Agora, na próxima, isso. aí a gente... E outra, tem uma coisa entre agora e a próxima eleição da Câmara, a eleição de 26, que pode, inclusive, mudar cadeiras. Mexer cadeiras, né, porque Mário? a janela partidária abre. Veja, né? Não é nem por isso, é pela também. campanha mesmo, porque o Lessa, o Silvio e o Anderson, só para dar um exemplo, podem tentar se candidatarem a e talvez estadual. Um dos argumentos, por exemplo, para o Anderson não ser o presidente é justamente esse, sabe? Se você daqui a 2 anos ser candidato a deputado, talvez ele então queira realmente. é melhor você ficar livre, né? Porque, veja, tem os ônus e os bônus. Por exemplo, o presidente da Câmara, você veja, eu não sei se o Marco Aurélio lembra, tirando Leonardo Chaves, mas tinha uma história aqui da maldição do presidente da Câmara. Sim, lembro. Tirando Leonardo Chaves. Verdade. Todo mundo que inventava ser presidente da Câmara perdia os mandatos. Bruno escapou. Foi Bruno é exceção, mas Rogério Menezes, Lício Cavalcante, Maria Regis lá atrás, que assumiu a presidência da Câmara. Lula Torres quase na outra perdia também, foi por 70 votos que o Adilson do MST acabou não entrando. Enfim, o pessoal ficava meio ressabiado para ficar... Coisa, você se afasta das bases. Justamente, porque cuidando da Câmara. A função da presidência as funções da não presidência, é tão fácil. Consome. E na entrevista que Anderson deu, professor, essa semana pra gente, ele falou realmente que ele não falou interesse em presidente da Câmara, mas ele falou interesse para estadual. Sim, ele deixou claro.